Bom, minha gente, são 9 horas e 19 minutos, está na hora da gente tocar a musiquinha. Toca! Sem papas na língua, com o professor Dionísio da Silva. Você mandou o livro. Oferecimento Universidade Estácio de Sá. Olha aqui, são 9 horas 20 minutinhos. Eu estava perguntando aqui fora do ar se a Letícia Curatomi já tinha mandado para o Dionísio um livro, um dicionário. Um dicionário, nem me lembro. Não, um dicionário, acho que tem um título de dicionário. Que o título já me deixou completamente confuso. Eu digo que só o Dionísio mesmo vai conseguir navegar nas páginas desta obra com propriedade, com o devido usufruto, né? Mandei para o Dionísio, daqui a uns dias você vai receber, viu, Dionísio? E também recebi tenho aqui comigo, vou te mandar também, Dionísio, um dicionário, o primeiro dicionário de psicologia, da língua portuguesa. Não sei se há outros fora do Brasil e tal, muitíssimo interessante, do Dorim, que é pai do Luciano Dorim, do Lanoy Dorim, é o dicionário de psicologia. É muito interessante. Você abre lá num verbete, por exemplo, neurose, aí você vê o que é. Bota lá psicose, você vê direitinho o que é. Tem a descrição clínica, tem a etimologia. É muito interessante esse dicionário de psicologia do Lanoy Dorim. E aí, Dionísio da Silva, hoje, para coluna Sem Papas na Língua, como todas as quintas-feiras, vai falar sobre expressões populares que envolvem animais. Sua besta, seu jumento, seu viado, seu não sei o que. É impressionante como é que os animais, o seu burro... Dionísio, querido, bom dia. Bom dia, querido Boixá, seja bem-vindo, estávamos com saudades de você. Eu também estava com saudade da rádio, do público. Olha, foi muito bacana. Eu ficava de lá meio com urticária. Eu não gosto de falar. Eu estou contando isso porque a Verusca, minha doce Verusca, e as crianças estão viajando. Se ela não estivesse viajando, estaria ouvindo o programa. Se estivesse ouvindo o programa, eu diria, tá vendo? Eu digo que você é maluco. Porque eu confesso a vocês que eu ficava de lá, de vez em quando entrava nos sites, olhava as notícias, mandava e-mail, mandei e-mail para Letícia, mandei e-mail para Rodolfo, para Maíra, para Thaís Dias. Dionísio, aliás, acho que mandei um para você também, viu, Dionísio? Mas olha aqui, Dionísio, conta para nós. Vamos falar de expressões. Peraí, tem trilha, ele separou aqui trilha sonora. Vamos soltar aqui. Vamos lá. Lei de férias, 13º. Fundo de garantia, hora extra. Isso não muda nem que a vaca tussa. Lei de férias, 13º. Fundo de garantia, hora extra. Isso não muda nem que a vaca tussa. Mato a cobra e mostro o pau, eu mato e não apedrejo. Dragão de 7 cabeças também mato e não alejo. Estamos no fim do respeito. Mundo velho não tem jeito, a vaca já foi pro brejo. Coitada da vaca. Nem que a vaca tusse, a vaca foi pro brejo. Não, quer ver outra? Meu pai gostava muito de dizer, você está aí pensando na morte da bezerra? Meu pai falava muito, está pensando na morte da bezerra. Olha aqui, Dionísio, então vamos pegar alguma dessas expressões para você conversar conosco a respeito. É uma delícia a viajar pelo idioma, pela língua, muito bacana. Olha aqui, vamos começar por essa aí, essa promessa pétrea da presidente, que as medidas de início de governo mostram que não era tão pétrea assim, nem que a vaca tussa. Pois é, nem que a vaca tussa é para designar uma impossibilidade, não vai ser feito de jeito nenhum. Então a presidente, que aliás tinha uma linguagem muito clara na campanha, acho que orientada pelo seu marqueteiro, usava expressões populares. Essa foi uma que ela usou com muita insistência, ela repetiu aí, não é, quando ela disse que não mexeria no fundo de garantia, nem no salário do trabalhador e tal. E ela é muito antiga, os latinos já usavam, o verbo tossir veio de lá, não é, do tossire, e a vaca também era conhecida dos antigos romanos com o nome de vaca. No português, ela entrou como uma impossibilidade, mas os veterinários, Boixá,
consultados dizem que a vaca tosse, sim. Acontece que é muito raro ela tossir, né? Mas ela tosse, sendo necessário a vaca tosse e o boi também. A vaca tosse? Eu nunca vi uma vaca tossir. Olha, e por que acharam então que ela não tossia? Porque não é comum, é absolutamente extraordinário ela tossir. Sem contar que rodeiam a vaca outros mistérios. A sereia, tão sexy, tão erótica, tão romântica, na verdade era uma perigosa. Vaca. Perigosa. Era uma vaca. E ela está o animal que deu origem... Peraí, desculpe, eu sou fã da Ariel, devo ter visto o filme Ariel umas 100 mil vezes, A Pequena Sereia. Você agora vem dizer que Ariel é uma vaca? Isso é uma ofensa ou é uma origem mesmo mitológica? É uma origem, porque a sereia, segundo os etimologistas, a ideia de sereia surgiu da observação de uma vaca marinha. Os dicionários italianos, inclusive, dão como extinta, que é o dugongo. E dugongo, na língua malaia, quer dizer, é um peixe lá do Oceano Índico, muito semelhante ao nosso peixe-boi, e ele tinha uma conformação que lembrava uma vaca marinha e inspirou o mito da sereia. E agora, recentemente, a BBC financiou um projeto, vou achar muito curioso, e essa equipe financiada pela BBC nessas reportagens descobriu que o dugongo não só não está extinto, acharam o dugongo, como acharam filhotes de dugongo, o que é muito promissor. Significa que eles estão procriando. Eu pedi aqui para pegar as imagens de uma vaca marinha e de um dugongo para a gente botar na nossa página, viu, Rodolfo e Maíra, para os nossos ouvintes poderem depois familiarizar-se visualmente também com essas explicações que o Dionísio vai dando por aqui. Eu pedi agora, por exemplo, entramos na internet e pegamos aqui, escrevemos vaca tossindo. Vaca tossindo. E a Letícia Curatomi, que é especialista em tosse de vaca, ela localizou aqui na internet um vídeo de uma vaca tossindo. Bota o som aí. Espera aí, não pode rir. Vamos lá. Ué, mas eu vi um riso, eu não vi uma vaca tossindo. Isso não era uma vaca tossindo, era uma mulher rindo. Não, ela dá uma tossezinha e logo depois começa a rir. A vaca rindo? Então a vaca tossindo e a vaca rindo. É uma maravilha esse programa. Vamos de novo. É o didatismo. Ouviu? Não dá. Eu vi um grilo. Como é que o grilo? Qual é o barulho? Como é que é o verbo do grilo? O grilo faz o quê? Pipila. Hein? Pipila. O grilo pipila. Pipila. Eu vi um grilo pipilando e vi uma mulher rindo. E continua para mim um mistério da vaca tossindo. Mas enfim, Letícia Curatomi, sua pesquisa foi um fracasso, minha filha. Tem outra vaca tossindo aí? Vamos ver se a gente consegue até o fim. Enquanto isso também acharemos imagens de dugongo e da vaca marinha. Agora vejam, quanta informação numa única conversa. Por que a expressão nem que a vaca tussa, tão ao gosto da presidente Dilma, significa uma impossibilidade? Porque é raríssimo que as vacas tussam, os ruminantes tussam. E aí isso aí derivou da conversa para a sereia, e a sereia que era uma vaca, que na verdade não era uma vaca, era uma vaca marinha, né? E na verdade não era bem a vaca marinha que nós conhecemos, era o dugongo, um peixe do Índico, é do Índico, né? Isso. E que estava extinto, não está mais, porque a BBC descobriu, pronto, tá aí. Eu não sabia que a origem da sereia era um peixe semelhante à vaca marinha. Mamma mia, como é que afinou a cintura dela, né? Quero saber quem é o nome, quem foi o personal da sereia. Bom, e a vaca indo para o brejo? A vaca foi para o brejo. Poxa, querido, deixa eu acrescentar que tem muita vaca de cintura fina, né? Porque você sabe que vaca é também ofensa para a mulher de vida fácil, né? Tem verdade, passou. Aliás, tem muito nome de animal, que nós estamos aqui com várias referências de animais, o Dionísio vai falar de expressões populares, mas é impressionante como é que os animais também servem aos elogios, né?
e as ofensas. Por exemplo, Isso. Que gata, hein? Né? Isso. Né? É o contrário da vaca. Que vaca. Agora, nos homens, viado. Viado é um animal lindo, um animal bonito, né? Que bicho. Esse cara é um touro, esse cara é um leão, é elogio. Agora, você é viado, né? E por aí vai. Bom, vamos lá. Vaca ir pro brejo, meu caro Dionísio. Pois é, Boixá, a gente sabe a origem da palavra vaca, que já era conhecida dos antigos romanos. A palavra brejo é de origem incerta, provavelmente ela vem de uma raiz muito antiga chamada Bragveld, que era dos símbrios. Os símbrios foram um povo que usavam esta palavra Bragveld ou Bragver para designar as plantas aquáticas. Eles vinham da Germânia. Quando eles invadiram a Gália, a França hoje, e chegaram aos Alpes a caminho de Roma, o Júlio César os venceu. Então eles não chegaram a Roma. Não chegando a Roma, a cultura deles não veio. Mas por uma dessas curiosidades que você e eu e tantos mais adoramos, as curiosidades da língua, a palavra brejo veio para o português sem passar para o latim, designou uma localidade em Portugal chamada Brejo, e por extensão o sujeito divertido, vagabundo, meio patife, mas também a coisa úmida, o local que... Onde tem as plantas aquáticas. Onde tem essas plantas aquáticas, exatamente, um atol. E se a vaca vai para lá, sendo essa terra muito pantanosa, ela se atola e a situação fica difícil. Agora, Boixá, olha que lindo que é a gente ensinar língua portuguesa assim. Eu acho que qualquer outra língua também, né? Os que estudam inglês, em geral, só fazem cursos rápidos para ir comer McDonald's, tomar Coca-Cola e fazer uma viagem rápida a Miami. Mas se você detivesse um pouquinho no estudo da língua, iam descobrir as mesmas coisas que nós descobrimos no português. A janela chama window, porque é por onde entra o wind, o vento. E o nosso programa de computador chama Windows, porque tem muitas windows ali abrindo janelinhas, não é? Muitas janelas. Já a própria janela no português era a porta no latim. Janua não era janela era fenestra. Mas como uma arquitetura passou a fazer a porta em duas metades, e para atender quem batia a porta, abria só a parte de cima, então ela abria uma portinha, isto é, uma januela, e ficou janela. No espanhol, a janela, você sabe muito mais disso, é ventana, por onde entra o vento, não é? Cierra la ventana, carajo! Cierra la ventana, isso. Então a vaca foi para o brejo, fez essa comparação. Como a pecuária sempre foi muito forte em todas as economias, até hoje a vaca ela fornece a carne aí presente nas refeições. A vaca é uma necessidade também, porque dá o leite, porque dá o couro, ou como dizem. O bovino é 100% aproveitado, não tem resto. Primeiro diziam que não se aproveitava o berro, mas até o berro agora se aproveita na trilha sonora. Né? Aliás, só para voltar para a vaca, finalmente a Letícia Curatomi, a nossa bovino especialista, finalmente achou uma vaca tossindo. Por favor. Vai, vaquinha, tosse. Como é que é, hein? Por que tem alguém falando? Dá para você separar só a tossida? Vai lá, vai. Vai, vaquinha, tosse. Olha, parece um latido, né? Que interessante. Olha aí, outra vez. Olha, aí muita gente vai achar que isso é a armação da Letícia, mas não é não. A imagem tem imagem também, viu, gente, da vaca tossindo. Tá no YouTube. Se você botar vaca tossindo no YouTube, você vai achar não apenas um caso. Ó, estranho. É uma vaca jovem essa aqui, uma bezerra, na verdade, sério. Bom, olha aqui, minha gente, deixa eu rapidamente só te fazer uma pergunta. Você disse que vaca, o nome em latim já era esse, vaca?
Só que é com 2 C de cavalo, mas era vaca. E o povo que usava essa palavra Bragveld? Esse o povo eram os símbrios. Símbrios. Que eram da Alemanha do Norte, então chamada de Germânia, e que invadiram a hoje França e iam chegar a Roma, mas Júlio César os deteve ali. O gaulês, Asterix, é desse ambiente aí? O gaulês é francês, né? Ele é da França. Já é posterior aos símbrios. Não, ele é contemporâneo. Os símbrios invadiram a Gália, onde já estavam os gauleses, que foram invadidos também pelos romanos. Então os gauleses quebraram a cara, apesar de Asterix e Obelix. Bom, vamos agora para outra expressão que usa animais e é muito popular, e também a vaca. Onde a vaca vai, não é o boi não, é o bezerro vai atrás. A expressão popular é essa. Pois é, mas ela se consagrou erradamente, não é? Numa impossibilidade. Onde a vaca vai, o boi vai atrás. O boi é o touro capado, não é mais touro, então é boi. E ele não vai atrás da vaca porque ele já foi castrado. Quem vai atrás da vaca? Ou é o filhinho dela, o bezerro, como você dizia, ou então o touro quando ela está de cio, porque senão ele também não vai. Os animais têm muito isso, né? Só vão durante o cio. Voltando à vaca fria, né, Boixá? Queria fazer mais uma expressão, queria fazer um registro ao Marcelo Duarte, que no Guia dos Curiosos, ele diz que entrevistou os veterinários para certificar de que realmente a vaca tossia, e eles disseram, a vaca tosse, garantiram. Não só a vaca, também o boi, a novilha, o bezerrinho, todos tossem. Então, a vaca, nem que a vaca tussa, viu, presidente Dilma, a vaca tosse. Por isso é que a senhora está se permitindo fazer coisas diferentes do que prometeu. Agora, então, onde a vaca vai, o boi vai atrás, que é o significado de quê? Qual é o significado que isso tomou na língua corrente? De que alguém que... O significado da expressão é o seguinte, que é mais ou menos a Maria vai com as outras, a Maria mole. Uma mulher toma, ou uma pessoa toma uma direção e o homem vai atrás. A metáfora é essa. E não vê, não procura saber se aquele é o caminho correto. Isso. Não tem vontade própria, esse é o significado. Então, vamos lá. Agora, pensando na morte da bezerra, que meu pai dizia muito e você botou aqui, vamos lá. Pensando na morte da bezerra, que seu pai dizia muito, é de origem hebraica. As origens hebraicas no Brasil, na língua portuguesa, estão muito escondidas, às vezes até propositadamente ocultas, por causa da perseguição aos judeus na Península Ibérica, mas ela tem uma origem no bezerro, que é um animal sagrado em muitos cultos, dos cananeus e tal, o bezerro de ouro, dos hititas, até quando Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas dos 10 mandamentos, os hebreus estão adorando um bezerro de ouro, dá uma confusão danada quando ele, irritado, quebra as 2 tábuas da lei, que não eram tábuas também, eram de rochas, não é? E esse culto, então, ali exemplificado, é de oferecer o bezerro. Às vezes a bezerra, era um animal que que as crianças da família se apegavam, e ele era sacrificado. Então a pessoa ficava chorando a morte da bezerra. Tem um registro do Absalão, filho de Davi, que fica chorando a morte da bezerra quando a bezerra é sacrificada. E tem também o sentido de... Também pegou o sentido de ficar perdendo tempo por algo irreversível, né? Ela já foi morta. Já morreu, tá pensando na morte da bezerra, tá perdendo tempo, como que a gente tá pensando que não tem jeito, né? Enfim, vamos lá, cadê, perdi, achei. Estava aqui com papel e perdi, já achei. Tem boi na linha. Pô, impressionante como é que os bovinos dominam as expressões populares, hein, Dionísio? Quem estiver lembrando de outras aí pode suscitar. Vamos lá, tem boi na linha. Os bovinos dominam as expressões populares desde a antiga Roma, porque o boi, como força de trabalho, até como meio de transporte, né, na Ilha de Marajó anda-se a cavalo no boi. Fica esquisito dizer anda a cavalo no boi, mas é a cavalo no boi.
e a vaca fornece o alimento, o leite, enfim, aquilo que dizíamos há pouco, da vaca e do boi agora se aproveita até o berro. Quando no século XIX foram feitas as primeiras linhas ferroviárias, uma iniciativa do Irineu Evangelista de Souza, que é mais conhecido pelo título que ele tinha, Barão de Mauá, que dá nome, aliás, a várias cidades brasileiras, ele construiu esta primeira estrada de ferro, que foi inaugurada no dia 30 de abril de 1854, e não foram colocadas nos potreiros, nos pastos por onde a ferrovia passava, as cercas para protegê-la. Era comum que os bovinos atravessassem essa linha ferroviária e até descansassem nos trilhos. E era um tormento para o maquinista ter boi na linha. Depois, Boixá migrou para o outro sentido. Tem boi na linha telefônica, mas é por causa da linha. É o bisbilhoteiro, né? O grampo e tal. Mas o boi na linha era o ruminante que resolvia se colocar sobre a via férrea, criando transtornos para o deslocamento da Maria Fumaça. Boixá. Oi. Várias participações aqui com boi, hein? Ó, ouvinte final do telefone 4493, boi de piranha. O outro 9650, tem conversa para boi dormir. Luiz Felipe está falando de fazer uma vaquinha. O Fábio, dou um boi para entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Olha que coisa. Agora tudo com boi e vaca, é impressionante, hein? E tem então, o boi como menstruação também. Como é que é? Como o boi, a menstruação vem uma vez por mês e o vaqueiro passava por ali com os bois uma vez por mês, mais ou menos, quando a mulher está de boi, ela está menstruada. Está de Chico, está de boi. Está de Chico, está de boi, está de paquete, que era o naviozinho que fazia o correio, né? Uma vez por mês também. Que interessante, hein, rapaz? Mas essa do tá de boi eu nunca tinha ouvido. Bom, vamos lá, os ouvintes, me repete os ouvintes, por favor. É o ouvinte final de telefone 5650, está falando a respeito do boi ficar de conversa para boi dormir, né? Vamos lá, então para nesse. Vamos lá, conversa para boi dormir, Dionísio. Você tem ideia de qual é a inspiração desse dito popular? É comum, Boixá, aí o nosso grande escritor, o maior romancista do século XX, o João Guimarães Rosa, tem várias passagens, algumas muito célebres, de vaqueiro conversando com o boi. Ele mesmo conversava com o boi. E quem olha vê aquilo como uma perda de tempo. Porque nasceu então o provérbio, conversa para bovino dormir, e até tem uma que os deputados de vez em quando dizem no plenário. Isso é conversa para bovino cochilar, não é? Porque parece que o boi está cochilando, porque ele está cansado, deitado, fica escutando ali aquela conversa. E normalmente o bovino, ele fica movimentando a boca como se estivesse macerando, ruminando, né? Ele fica ali. Ele está ruminando. Parece que ele está conversando mesmo. Então, e a orelha também, põe para frente para ouvir melhor. Também. Conversa para boi dormir, isso é a solidão do vaqueiro, né? Nas planícies, deslocando-se com o gado. E conversar com quem? Vai conversar com o boi mesmo. Qual é a outra expressão aí, o nome do ouvinte? Marcos Clemente, boi de piranha. Boi de piranha, esse é maravilhoso. Fala. Essa você conhece, Boixá, você mesmo já disse um dia aqui, né? Então vou resumir. Quando o vaqueiro vai atravessar o rio com piranhas, ele pega um boi velho, coitado, que já está valendo pouco, e põe o boi ele sangra. Passar, sangra, põe ele a atravessar, as piranhas caem naquele boi e ele passa com a boiada num outro ponto do rio. Ele põe, geralmente eles fazem, não sei se rio abaixo. Ele põe rio abaixo, põe o boi sangrando rio abaixo e passa com o rebanho rio acima. É isso, se botar rio acima, o sangue contamina o rebanho, é isso mesmo. Então é isso. Então, e tomou o significado, minha gente, de bode expiatório, de jogar alguém, entregar alguém às feras para que esse alguém desvie a atenção das feras de um outro grupo que se quer preservar. Essa é a ideia. Fulano é boi de piranha, né? Então tá cheio de boi de piranha aí, por exemplo, na política a gente vê toda hora uma figura de menor importância, né, que é jogada às feras para tentar livrar
para livrar as figuras de maior importância envolvidas na mesma situação. Isso é boi de piranha. Bom, qual é a outra expressão do ouvinte? Obrigado ao Marcos Clemente. O Luiz Felipe, fazer vaquinha. Luiz Felipe, fazer vaquinha aí. Boixá, antes de responder fazer vaquinha, que já disse, mas vou repetir, você é tão cuidadoso com as expressões, hoje de manhã, aliás, me deu um trabalho danado, eu acho que eu não consegui te atender, né, lá de São Paulo, quando você perguntou aquelas coisas pela Letícia e pelo Bruno, mas você sabe que tem um nome para passar o boi acima de onde foi posto o boi velho sangrando ou abaixo, é montante e jusante. Você atravessa a montante ou a jusante. A montante é pro lado de cima. Quem lava a roupa a montante não pode sujar água para as lavadeiras que lavam a jusante. Né? Isso é uma expressão que se usa muito em hidrelétrica, em discurso também. Né, a jusante e a montante. O rio que enche a hidrelétrica é a montante. O rio que deságua da hidrelétrica é a jusante, não é isso? Isso. Então, e a vaquinha, que é o diminutivo de vaca, e é um diminutivo muito curioso, peço aos ouvintes que prestem atenção na sutileza da língua portuguesa, porque vaca, o diminutivo de vaca é novilha, é bezerro, é alguma coisa pequena, porque não tem uma vaquinha, só se for comparando assim uma vaca grande com uma vaca menor, daí você diz, essa é uma vaquinha. Mas a expressão fazer uma vaquinha nasceu em 1920. Até então, os torcedores pagavam os jogadores com arrecadações voluntárias, não havia remuneração no futebol. E se eles conseguissem arrecadar 5 mil réis, o bicho era o cachorro, porque o jogo do bicho entrava nessa. Porque o número do cachorro, então, é 5. Para 25 mil réis, é o grupo da vaca. E, certa vez, para remunerar o Vasco, foi instituído fazer uma vaquinha, porque tinha que arrumar o número correspondente ao número da vaca em réis, em 1.000 réis. Foi o primeiro clube a fazer uma vaquinha, foi o Vasco da Gama. Desde então, fazer uma vaquinha passou a designar, então, essa atitude solidária de você recolher entre várias pessoas um valor necessário para alguma coisa. Muito bem. Qual é a outra do ouvinte, rapidamente? Olha, tem muitos ouvintes escrevendo sobre uma que eu já ouvi muito. Cabelo boi lambeu. Mas fica muito lindo Nossa, ver, você tá com cabelo boi lambeu? Muito curioso. Boi deu uma lambida. Então eu vou dizer a vocês o seguinte. Eu tenho uma foto minha sendo beijado por... Não sei se era um boi ou uma vaca que estava do lado de lá da cerca. Era novo. Disseram para mim, cuidado que esse boi, essa vaca, não me lembro, tem mania de lamber as pessoas. Aí eu digo, não é possível. Você chega perto, ela vem e fica querendo te lamber. Aí eu fui, botei a cara assim, de lado assim, aí ela veio aquele carão assim, chato. E na hora que ele tava dando aquela lambida, fizeram a foto. Eu vou trazer essa foto aqui. Não tossiu não, só lambeu. Então, boi lambeu. Se eu tivesse cabelo e ele tivesse passado aquela língua cheia de saliva no meu cabelo, tinha ficado lisinho. Esse tipo que o significado da frase é esse, né, Dionísio? E aí veio da observação que a vaca é muito carinhosa com o terneirinho, com o bezerrinho dela, e a forma de fazer o carinho é lamber o terneiro de uma maneira tal, quando ele é peludo, ele fica com o cabelo semelhante a quem passava aquela glossora, aquele negócio de cabelo que o boi lambeu. Gumex. No cabelo, Duralex, Satilex, no cabelo só Gumex. Que mais? Boixá, não podemos esquecer a invasão holandesa, que tinha o boi voador, né? O Maurício de Nassau fez o boi voador, não é? Que vem a ser o quê? Ele pendurou, porque disseram que se ele fizesse uma determinada construção lá, ele só faria quando um boi voasse. Ele estendeu um cabo e pendurou um boi e fez o boi voar. O Chico Buarque celebrou isso na peça Calabar, né? Agora, olha aqui, então tem mais aí, o Maíra Gama, dos ouvintes? Posso seguir aqui? Tem um monte de boi, mas enfim, vamos selecionar algumas. O Fábio, a gente já tinha falado aqui, dou um boi para entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Meio óbvio, né? O significado tá explícito na frase. Autoexplicativa. E aí, Maíra, esse silêncio é o quê? O rebanho partiu? E tem a Cristina falando de uma expressão que eu não conhecia. Então, você pensa que boi deitado é vaca?
Mas aí é uma expressão, é rara, mas eu já encontrei, a Cristina está certa. Porque como o boi deita com a barriga para baixo, bem para baixo, ele esconde o órgão sexual, então não se sabe se ele é vaca ou é boi, né? Pode confundir. Em caso de dúvida, passe ao largo, né? Agora, não põe a carroça diante dos bois. Essa é uma expressão que está aqui selecionada pelo Dionísio. Não se põe a carroça diante dos bois. Os romanos trouxeram a palavra carro, que deu carroça, do norte da Europa, e adaptaram para carros, porque eles usavam outra coisa, usavam biga, né? Não usavam carro. A palavra carros, então, veio para o latim, dali o português, como carro, e o carro grande, carroça. Uma maneira de fazer as coisas equivocadas é colocar a carroça na frente dos bois. A carroça vai sempre atrás dos bois, são os bois que a puxam, não é? E se usa muito esse provérbio, né? Quando alguém está fazendo alguma coisa indevida, ou um raciocínio indevido. Uma precipitação, né? O significado é mais nesse sentido. Isso não se precipite, não põe a carroça à frente dos bois. Tirar o cavalo da chuva. A pessoa chega numa bodega, ou no armazém, ou numa visita, pensa que uma conversa é rápida, lá se dá uma discussão, a chuva vai aumentando, o interlocutor diz que o assunto vai demorar, é melhor ele tirar o cavalo da chuva e recolher o cavalo no galpão. Espera aí que eu vou tirar meu cavalo da chuva. É melhor você tirar o seu cavalo da chuva. Virou um pouco sentido de advertência, né? Ou seja, olha, não tenta tal coisa, não. Melhor você tirar o teu cavalo da chuva, porque isso aí você não vai conseguir. Quer dizer, é como se, trata de se precaver, porque essa hipótese, essa intenção não vai se concretizar. Bom, e finalmente, dar com os burros na água, ou na água. A maior parte do traçado das estradas no Brasil, Boixá, não foi feito, os traçados originalmente não foram feitos por engenheiros. Às vezes eles se limitaram a seguir a sabedoria dos bichos. Ou era a anta que fazia o caminho para ir tomar água, sobretudo nas serras, beiras de rios, ou então foram os tropeiros que abriram essas picadas e essas estradas para carregar ouro, cacau, café, açúcar, algodão. Acontece que, às vezes, os próprios animais erravam o caminho, ou o próprio tropeiro errava, e esses animais, em geral burros, caíam na água, onde não podiam cair. Ou por distração, pensavam que era um riacho que podiam atravessar facilmente, e era fundo, era um rio fundo, ou então porque os burros carregados de algodão, por exemplo, dá com os burros na água, Você perdeu tudo, carga, né? Inclusive claro. O animal, né? O açúcar, né? Mas o burro sabe nadar. Pois é, mas o que está ali você perde, né? Você perde a carga. Bom, o Maíra, algum ouvinte sugeriu frase com outros animais? Tem muitos animais aqui, Deixa eu só ficar no boi rapidinho. O Renato Finamora falou assim, quando você passa por algum cara, fala boi! É pra meter que o cara é corno, traição e tal. Isso eu nunca ouvi, não. Não, muitas ouvintes escrevendo aqui falando isso. Por que Claro boi que é homem corno, traído? Claro enfim. que tem, pô. O pessoal sacaneia pra caramba. Tem sim. Agora tem outros animais aqui. O ouvinte aqui perguntou ao professor Dionísio. A gente fala muito no nosso futebol brasileiro, cabeça de bagre. Isso. O Edmilson Guimarães, que a gente fala muito cabeça de bagre pra dizer daquele jogador que não joga nada. Tipo Boixá. Olha, no tempo que Boixá e eu pontificávamos no Jornal do Brasil, eu fazia lá 2 colunas por semana, Boixá, lembra? Uhum. E fiz os animais e os insultos. Alguns muito injustos. O mais injusto deles é chamar alguém bobo de burro, porque o burro é muito mais inteligente que o cavalo. E o cabeça de bagre é que o bagre tem a cabeça grande, chata, não é? E ele é um peixe muito burro, você quer trazê-lo de volta para a água e ele não vem. Você quer salvá-lo, ele não vem. E o técnico comparou o jogador que não ouve as instruções dele direito com o bagre, que ficou cabeça de bagre. Quer dizer, ele é burro também porque ele é fácil de pegar. É um peixe de boca grande, engole qualquer isca, come qualquer isca ruim. Também o bagre, né? Eu não vou nem contar como é que eu pescava bagre quando era criança no Rio Pomba. Pra vocês terem ideia do que o bagre é capaz de comer
né, na sua voracidade cega e burra, portanto. Então, cabeça de... Que mais? Que outro bicho aí? Ó, ouvinte final de telefone 3395. Você tá da cor de burro quando foge. Ah, é verdade. É porque todo burro quando foge. Daí tem uma explicação muito sofisticada, né? Da cor do burro quando foge. Sempre se explica de uma outra maneira. Mas a cor do burro quando foge não dá para ver. Aquelas expressões que dão eruditas eu não aceito. Quando o burro foge, você não sabe qual foi a cor dele. Ele fugiu, compreendeu? Claro, ou seja, é algo que você não define nada, bem, né? Indefinido, né? Ou impossível de definir. Essa coisa, quer dizer, você olha para um cara, vê uma coisa qualquer, uma cor, por exemplo. A Letícia está usando aqui uma camiseta que eu não sei direito se é cinza, se é grafite, o que é e tal. Eu digo essa cor de burro quando foge, porque eu não sei definir a cor do burro quando foge. Então, quando é uma cor meio esquisita, assim, que a gente não gosta muito... Ah, é cor de burro também. Quando foge essa cor. Que mais, ô Schneider? Tem Cão alguma coisa aí? chupando manga. Ah, isso é bom, hein? Cão Esse é o diabo, manga. né? É, o próprio. Mas por que chupando manga? Olha, Boixá, eu já soube isso. Agora, sim, ex-abrupto, não lembro. Ex-abrupto, isso é bom. Quem me pediu foi a escritora Joyce Cavalcante, uma romancista nordestina que mora em São Paulo. Ela tem um livro chamado Cão Chupando Manga. E é uma figura da Umbanda, o cão chupando manga, para representar o demônio. Por que o cão chupando manga é o demônio? Esqueci, mas já soube, viu, Boixá? O Alexandre Irineu escreveu de uma expressão aqui: o mal do urubu é pensar que o boi está morto. Também é autoexplicativa, né? Mas também é autoexplicativa, né? Ou seja, o urubu só pode mesmo comer carniça. Vai posar num bicho vivo, vai se dar mal, né? Boixá, e tem os sonhos do faraó que o José interpreta. Ele diz, olha, você terá 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Desde o Antigo Egito, essa expressão atravessou o Brasil e de vez em quando, para a gente dizer que a época é de economia, de escassez, se diz ano de vacas magras, né? E aí que a porca torce o rabo, que o Marcos Costa escreveu? Aí que a porca torce o rabo é porque ao conduzir o animal, a pessoa vai levando, ele vai normal. Ele puxa a porca pelo rabo. Uma das formas de conduzir a porca na direção correta é puxar pelo rabo. E eu também esqueci exatamente o que é isso, viu, Rodolfo? Mas já soube. Mas é alguém puxando o rabo da porca e ela torce o rabo. Aí quando ela torce o rabo, não tem como pegar, né? Não, é quando se dá o fato, né? Agora, olha aqui, pesquisamos aqui. Vê lá a origem dessa pesquisa, por favor. Letícia Curatomi, sua rapidez na pesquisa. Não tem. Duvido. É uma arte do curioso e tal. Aí sobre cão chupando manga, dá aqui uma explicação, não sei se é procedente ou não, mas parece coerente. Ela diz o seguinte: no Nordeste brasileiro, por exemplo, capeta é substituído pelo termo cão, é chamado de cão, o cão e tal. Estar com o cão é estar com o diabo no corpo. Nessa região é comum ouvir-se a expressão cão chupando manga, como sinônimo de algo muito feio. Ou seja, e aí é que vem o que me parece coerente, Dionísio, como se fosse o próprio diabo chupando manga. E vocês, quando chupa manga, minha gente, você faz o quê? Caretas. Né? Você consegue... Só não faz careta lidando com a manga quem come manga com garfo e faca. Senão é aquela coisa de pegar na mão, escorre, cai, lambuza, morde de um jeito, fiapo entra no dente e tal. E aí você fica fazendo careta e tal. E de fato, se você der uma manga pro diabo chupar, ele vai ficar mais feio ainda, né? Então, a expressão cão chupando manga, que significa coisa feia, coisa ruim, né? Coisa horrorosa, vem daí, segundo essa explicação que a gente viu aqui. E, finalmente, minha gente, para não deixar passar em branco, o Dionísio disse hoje que, o que é um milagre, ele não tinha uma resposta, ou respostas a uma consulta que eu pedi que ele fizessem mais cedo, porque eu queria saber como eram chamadas as colunas que sustentam estruturas nas construções, que são colunas na forma humana. Em vez de você fazer um pilar redondo ou quadrado, uma coluna de concreto, você faz isso, mas dá a ela um desenho de uma figura humana. O nome disso quando a figura é feminina, cariátides.
Cariátides. E quando é masculina, Atlante, que é derivado de Atlas, né? Que é aquele na mitologia grega, não é isso? Atlas é da grega ou da romana? É da grega. Da grega, né? Que sustentava, né? É um titã que foi condenado por Zeus a carregar o mundo nas costas. Então, é uma figura forte. Essa imagem daquele cara que carrega aquele globo assim nas costas, aquele é o Atlas. Então, esse Atlante são colunas, como qualquer coluna que você vê aí no seu prédio, só que antigamente elas eram ornamentadas, lapidadas em forma de figuras humanas, aliás, lindíssimas. Quando essa figura é masculina, geralmente é Atlas, está sustentando o peso do prédio, do mundo, né, numa referência a isso. Quando é feminina, é Cariátides. Cariátides eram mulheres de uma aldeia grega que carregavam um cesto na cabeça, então também fazendo referência a esse papel de levar um peso sobre si. É isso, tá? E Cariátides e Atlante são as colunas feminina e masculina. Pronto. Só mais uma participação, a gente estava falando do burro quando foge. O Antônio mandou aqui pra gente, dizendo que a pelagem do burro quando ele foge fica um marrom fosco, meio esquisito, porque é um burro que está meio abandonado, o dono parou de escovar, parou de tratar o pelo. E de fato, quando é um marrom meio esquisito, assim, quando a gente não sabe bem qual é a cor desse marrom, a gente chama de cor de burro quando foge. É a tradicional cor de burro quando foge. Não sei. Dá licença, né? Boixá, eu gosto muito dessas etimologias populares. Eu gosto mais das falsas. O Marcelo Duarte, nosso amigo, o Guia dos Curiosos é uma beleza. Tem muita, mas ele embarcou numa que o sujeito explica. Eu ouvi essa expressão com muita frequência, que aluno é o cara sem luz, compreendeu? Aluno, sem lume. Que não tem a menor, quem sabe um pouquinho de latim, sabe que isso é impossível, né? Que desse aluno. Aluno é outra coisa, vem lá do verbo alere, que é alimentar, porque o romano alimentava e educava. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, Boixá. O Atlas é tão importante que ele está no nome, tanto português quanto inglês, que muita gente usa, o Google Translator, o Translate, porque Translate é transportar, é levar. O Atlas está ali nesse étimo. Está também em tolerar, porque tolerar é você carregar uma coisa, e ainda está no Oceano Atlântico. Pronto. Viva Atlas, viva Dionísio da Silva, viva Sem Papas na Língua e viva Ricardo Boechat, que trabalhou até 11 horas e 2 minutos hoje para se despedir de vocês, desde que a Letícia Curatomi não bote um papel na minha mão para dizer o quê? Carta... Ai, meu Deus, é verdade. Dionísio, um abraço, um beijo para você. Obrigado, até quinta-feira que vem. Também. Obrigado, Tchau, tchau. obrigado. Obrigadíssimo. Até.